Eu tenho 34 anos e queria contar um pouco da minha história para vocês. A minha infância foi péssima, foi horrível. A minha mãe trabalhava muito para sustentar 8 filhos. E era bem difícil, ela dava bastante duro, mas nem sempre era possível e nem sempre a gente tinha tudo. O meu pai, ele só dava o tanto que ele bem entendia, o que ele bem queria. Então, quando faltava água lá em casa, eu tinha que buscar na casa da vizinha. E lá na casa da vizinha tinha um homem que passava a mão em mim. E eu tinha muito medo, sabe? E eu era só uma criança. E tinha um amigo da família que me molestava. Eu tinha muito medo, então por isso eu não falava nada. Nada. E assim eu fui crescendo, meio perturbada, guardando isso pra mim, sem poder falar nada com ninguém, com medo. Eu tinha muito medo. Eu vi um homem, eu pensava que ele ia fazer alguma coisa comigo. Então, na primeira oportunidade que eu tive, eu me casei pra me poder sair de casa. Casei tudo bonitinho. E com 5 anos de casado eu tive meu filho. Ele hoje tem 11 anos. O meu marido me traiu com a minha irmã mais nova. Todo mundo soube. A rua toda ficou sabendo. E foi um baque muito pesado. A gente se separou, mas não por isso, porque a gente já não se dava bem realmente. Então eu saí de casa. Quando eu saí de casa, o meu filho de 4 anos pediu para ficar com o pai. E eu não tive outra coisa a fazer se não aceitar. Eu aceitei e voltei para casa da minha mãe. Nessa época eu trabalhava, pagava pensão e foi onde eu curti um pouquinho da minha vida. Então, nessa mesma época eu conheci uma pessoa que eu namorei por 3 anos. Ele sempre falou muito comigo sobre sexo anal, sobre ter esse tipo de relação, mas eu nunca aceitei. Eu trabalhava como cuidadora de idoso. E o idoso que eu tava cuidando, ele passou 15 dias internado e eu tive que ficar os 15 dias no hospital com ele. Até que minha patroa resolveu me dar um dia de folga. E eu avisei pro meu namorado. E ele foi me buscar no serviço. Quando ele foi me buscar, a gente combinou o seguinte: que eu ia descansar, dormir e depois a gente brincava um pouco. A gente foi pro motel que a gente era acostumado a frequentar. Chegou lá, eu comi, eu dormi e deitei de bruço, que era a posição que eu tinha costume de dormir. A posição que eu dormia, que eu gostava. E eu acordei por uma dor horrível. Ele estuprou. Ele me estuprou, meu ânus. Ele me estuprou, ele me violentou. E eu chorava pedindo pra ele parar e ele não parava. Ele disse que já estava perto de acabar. As minhas pernas eu não conseguia mexer. O meu estômago também ficou doendo. Foi horrível. Isso me deixou muitas sequelas mesmo. Eu comecei a beber, a viver uma vida desregada, sem contar que hoje eu vivo com uma fissura anal e um prolapso retal parcial. Então a minha vida ficou meio que sem sentido, então eu comecei a beber, fumar, curtir, sair, mas mesmo assim o sofrimento não passava. Em 2013, eu conheci uma pessoa e ele era virgem. A gente passou 2 anos juntos, com 2 anos a gente casou e logo em seguida eu engravidei. Durante a minha gravidez eu comecei a sentir uns sintomas muito estranhos. Fraqueza, diarreia, vômito, nada parava no meu estômago. Então eu fui ao posto do bairro, né, me consultar. E a médica me pediu alguns exames, eu fiz esses exames e fiquei de aguardar o resultado. Um dia eu tava na casa de uma amiga minha, passando o dia lá com ela, e a médica me ligou dizendo que precisava que eu fosse no posto conversar com ela. Eu falei assim, olha, agora não tem como porque eu tô na casa de uma amiga, é um pouco longe, mas amanhã eu vou. Quando eu cheguei no posto no outro dia, tava a médica e a psicóloga me esperando. Então, na mesma hora eu perguntei assim pra elas se eu tô com câncer. Aí elas me responderam que não. Eu disse, não, você tá com HIV. O meu mundo ali desabou. Eu não sei explicar o que foi que eu senti. Eu sei que eu botei a mão na minha cabeça e saí feito louca, chorando e correndo, pedindo que não, que não, que não, que não, que não. Certo que elas me controlaram, conseguiram falar comigo. E foi muito importante o modo que elas me trataram, que elas me acompanharam. E elas conseguiram uma consulta para mim com a obstetra e a infectologista. E eu ia começar a tomar uns antirretrovirais para que não prejudicasse meu bebê. Foi como se eu tivesse morrido e ressuscitado, porque os remédios, eles me ajudaram muito a levar uma gravidez, me ajudaram muito até a minha filha com saúde. E que não passasse para ela, que eu não contaminasse ela. Quando eu tava com 7 meses de gravidez, meu marido ele começou a passar muito mal.
Ele sentia tontura, dor de cabeça, vomitando. E lá vai a gente para mais uma luta. Ele foi para UTI. Ele estava com meningite. E eu fiquei a minha gravidez de 7 até 8 meses acompanhando ele dia e noite no hospital. E muita gente brincava assim: ah, tu vai parir aqui. Aqui trata doença, não faz parto. E eu dizia que não. Quando eu tava com 8 meses de gravidez, ele desceu pro quarto. E quando eu tava próximo dos 9 meses, a médica marcou a minha cesárea. E minha filha nasceu dia 30 de abril de 2015. E o pai dela continuava internado. Ele ainda não tinha nem conhecido a filha. E logo depois do parto, eu tive trombose. Então, comecei o tratamento para trombose, por isso eu não podia sair do hospital. Passei 2 meses internada. O meu marido recebeu alta, foi ver a gente. A primeira vez que ele viu a nossa filha, eu ainda estava internada. Logo em seguida, eu consegui receber a alta, então foi um novo recomeço. Nossa vida estava mudando e estava tudo indo para melhor. Até que em 2018, eu comecei a ter umas crises de pânico, eu comecei a surtar do nada, eu comecei a ter uns ataques, a chorar, a sentir meu ar faltar. E fui procurar um médico. Quando eu procurei o médico, eu fui diagnosticada com depressão, ansiedade e síndrome do pânico. E a partir daí, começou toda aquela coisa de novo. Eu fiquei à beira da loucura. Eu tentei tirar minha vida várias vezes. Tentei várias vezes suicídio. Mas Deus foi me livrando, Deus foi me sustentando. Hoje eu tomo os antirretrovirais, tomo remédio para depressão, tomo remédio para ansiedade e todos os outros sintomas. Para epilepsia também. Mas infelizmente, todos os abusos e estupros que eu sofri, eles me fizeram a pessoa que eu sou hoje. A mulher que eu me tornei hoje. Uma mulher que tem medo de tudo. Mas que é forte e que vive lutando e pedindo para Deus não deixar eu cometer nenhum mal com a minha vida. Gente, eu não sei nem o que falar sobre essa história, eu não sei nem o que dizer sobre essa história. Eu fui lendo a história e cada momento me deixava mais... Tipo, quebrava um pedacinho de mim, porque foi cada situação, uma pior do que a outra, que essa mulher passou. E várias vezes no vídeo eu me segurei pra não chorar. Só que é bem difícil você ver uma pessoa passando por toda a situação e você não poder ajudar, você não poder fazer nada. Eu espero de coração que Deus hoje ilumine o teu caminho e que tudo que você passou não foi em vão. E eu tenho certeza que todas as outras pessoas que às vezes passaram por essa situação, semelhantes ou até pior de alguma forma, que você tenha força e se apegue em Deus para você poder superar qualquer coisa. Porque tem coisas que não dói fisicamente, dói na alma da gente. Tem coisas que machucam, que a gente não consegue esquecer. Então, meninas, deixa aqui no comentário o que você achou sobre a história dessa mulher. Eu tenho certeza que ela merece vários comentários, ela merece chuva de likes, porque ela é uma vitoriosa. Ela merece vários corações. Somos todos pela... Então, quem puder comentar um coração, um girassol ou um ponto, vírgula, comenta e vamos fazer a história dessa mulher chegar aonde o lugar mais longe que a gente conseguir para poder servir de lição para outras pessoas. Se você ainda não me segue, @tainá.fernandes986. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o like, não esquece de ativar o sininho das notificações. Também tem a fanpage de Tainá Fernandes. Esse é o vídeo de hoje, essa é a lição de vida de hoje. Eu só tenho a te dar os meus parabéns. Você é uma guerreira, uma guerreira. O teu filho, teu marido, todos que te ajudaram nesse caminho, nessa jornada também são. E, nossa, você é 1000. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo.